Fala galera, eu sou de novo Marco Ramone, professor de História do projeto Dória Escola. Bom, muito bem, então vamos recapitular aqui o caminho que a gente seguiu até chegar nessa aula. Nós começamos na pré-história, onde nós analisamos as origens do ser humano e como ele tomou as mais diversas regiões do planeta. Depois, analisamos o surgimento das grandes bases da nossa sociedade na crescente fértil, o nascimento da agricultura e das cidades, aula 2. Depois, com a Mesopotâmia, nós vimos o surgimento da escrita, da matemática e da astronomia e das primeiras formas de governo central. E no Egito Antigo, a consolidação disso tudo que surge na Mesopotâmia. Chegamos então aqui na quinta aula, portanto, para ver a primeira grande sociedade do Ocidente, uma das que mais deu contribuições assim para a nossa sociedade ocidental. Muito bem, isso que nós convencionamos chamar de Grécia Antiga surge em meados do século XII a.C., né, com a junção de vários povos que habitavam a região da Península Balcânica, como os aqueus, os jônicos, os eólicos e os dóricos. São vários povos na realidade, mas esses são os principais. Né? Sendo essa região predominantemente montanhosa e, portanto, imprópria para a agricultura na grande maioria do seu território, a Grécia é inovadora em buscar alternativas de renda do seu povo no contexto do mundo antigo. Sendo assim, eles desenvolvem o artesanato, né, as primeiras manufaturas da história, além de técnicas de navegação que os garantiu o controle de todas as ilhas do mar Mediterrâneo, como a gente pode ver no mapa, e também de grande parte da sua região costeira. A gente vê aqui, então, o resultado dessa hegemonia, né? Já que no seu auge fica sob domínio grego essa faixa em vermelho no mapa, que toma basicamente, além da Península Balcânica, a parte costeira da Turquia, aliás, onde muita gente especula que é a localização da mitológica cidade de Troia. É muito importante e muito interessante vocês pesquisarem isso por conta. Todas as ilhas do mar Egeu e Jônio, como a gente pode ver aqui, parte do sul da Itália, as ilhas do Mediterrâneo e até uma faixa litorânea das regiões da Espanha, França, Ucrânia, Rússia e, claro, o norte da África. A organização territorial aqui da Grécia era muito parecida com o que vimos na aula da Mesopotâmia. Cada cidade tem a sua autonomia, não havendo em todo o território uma unidade central em todo o tempo. Quando era necessário, as cidades-estados se uniam para defender suas regiões de invasores, chamado pelos gregos de bárbaros. Pela primeira vez a gente vê o surgimento aqui dessa palavra, então. Mas ao contrário do que acontecia na Mesopotâmia, isso não impedia que as cidades eventualmente entrassem em conflito, travando rivalidades que visavam a hegemonia na região. A mais notável foi o conflito entre Esparta e Atenas, que ficou conhecido como Guerra do Peloponeso. Foi basicamente um conflito que eclodiu depois da bem-sucedida resistência às invasões persas, né? E além disso, esse conflito foi o choque entre dois regimes políticos, regimes de governo diferentes. Em Atenas a gente tinha a democracia ateniense, né, a famosa democracia ateniense, enquanto em Esparta a gente tinha uma espécie de monarquia militar, a gente pode dizer assim, porque era um rei, mas a região toda era basicamente muito militarizada. Mas esse conflito, no final das contas, ele acabou enfraquecendo toda a região. Então a gente vê aqui quais foram as principais contribuições que a Grécia Antiga deu para a nossa sociedade atual. A primeira aqui, artes plásticas e cênicas, que na Grécia é a primeira vez que se tem notícia que há uma prática constante dessas duas modalidades de arte. Claro, não foi inventado lá, mas é aqui na Grécia a primeira vez que a gente vê isso realmente sendo sistematicamente praticado, né? As célebres pinturas gregas que influenciaram a nossa sociedade até hoje, além do notável teatro grego e seu formato de tragédia, que é a base de narrativas e filmes de cultura pop até hoje. Certo? Uma recomendação aqui, né? No meu podcast eu vou fazer um podcast especial comentando como que grandes sucessos como Star Wars e Harry Potter usaram a grande base assim, da tragédia grega para desenvolver os seus enredos. Bom, o pioneirismo na navegação. Os gregos não foram os primeiros a navegar, isso é muito importante, muito menos os primeiros a usar isso com a intenção de invadir e conquistar outros territórios. Muitos outros povos já fizeram isso, como por exemplo assim, o grande exemplo dos fenícios. Mas foram sim os primeiros a usar isso em tão larga escala, a ponto de ter muito êxito nas suas conquistas marítimas. Então, eles são a primeira sociedade, por isso, a ter uma hegemonia muito grande, um protagonismo muito grande na região do mar Mediterrâneo.
Bom, aqui, Jogos Olímpicos, né? A grande ideia de um evento esportivo em larga escala, que surge durante o apogeu da Grécia Antiga. Ali a gente vê realmente o grande auge da Grécia Antiga. São aí nesse período que se disputam as Olimpíadas. Que é um hábito que foi recriado no final do século XIX, né? É importante a gente lembrar disso. Lá na França, foi quando ressurgiu essa prática que está aí até hoje, né? Bom, filosofia. Aqui a gente tem o desenvolvimento da ciência que é considerada a base de todas as outras ciências, né? Por conta dos seus exercícios de racionalidade, de observação sistemática e de método científico. A cidade de Atenas, ela era célebre por ter as maiores mentes da antiguidade, do mundo antigo. Filósofos dessa época, eles são lidos até hoje em todas as faculdades de filosofia do Ocidente, como os exemplos mais célebres, sem sombra de dúvida, dois que eu sempre leio, que eu gosto bastante particularmente, Platão e Aristóteles. Bom, democracia, apesar de ser o regime de governo vigente de Atenas e nas suas áreas de influência, ele era muito diferente disso que a gente tem hoje, dessa democracia que a gente tem aqui hoje, né? Porque, enfim, a nossa democracia que ela tem hoje, ela foi lançada suas bases de verdade assim na Idade Moderna durante o Renascimento, mas foi inspirado aqui na democracia grega que surgiu a sua principal ideia, né? Um regime republicano, representativo, onde todo mundo do povo participava da direção da administração da cidade. Só que, no entanto, ao contrário do que é hoje, todo o povo era um negócio muito restrito, era um negócio muito excludente, porque mulheres, escravos e homens pobres não participavam dessa democracia. É uma coisa muito, muito interessante, muito importante da gente lembrar. Ainda assim, essas bases foram retomadas, como eu acabei de falar, no começo da Idade Moderna e está aí até hoje, né? É o regime vigente em todas as melhores sociedades aqui do Ocidente. Bom, esse período clássico da Grécia, ele chega ao fim no começo do primeiro século antes da era cristã, quando se espalha por seus domínios uma série de crises, né? A economia, ela ia capengando desde que eles não conseguiam mais manter o ritmo de conquista de novos territórios e, por consequência, a vinda de mais escravos para executar as tarefas físicas. Lembrando aqui, importante, que esse tipo de atividade era considerado desonroso pelos gregos. Vai entender, né? Mas se ninguém fizesse esse trabalho, a sociedade não aguenta, né? Até hoje. Se ninguém faz os trabalhos físicos, ninguém aguenta. A economia não anda. Além dessa crise econômica, a região já vinha bem desgastada, assim como eu disse anteriormente, por muitos conflitos internos entre cidades e estados, né? Além de ter desgastado muito, assim, ter usado muito recurso, a resistência à invasão dos persas. Daí então foi moleza chegar a Alexandre o Grande. Um outro tema que vocês deveriam pesquisar, assim, eu aconselho que vocês pesquisem, a história de Alexandre o Grande. Eu não vou conseguir passar aqui no Dória em Escola, mas é muito importante, assim, é muito interessante vocês analisarem a trajetória meteórica de Alexandre o Grande. Ele era da Macedônia, um reino até então pequeno, ao norte da Península Balcânica. E aí foi moleza ele conquistar a Grécia. E pouco tempo depois, elas foram tomadas por uma grande potência em ascensão, Roma, né? Mas a cultura grega, de tão rica, foi vista com bons olhos por todos os seus invasores. E foi então assimilada de forma indireta, ela foi preservada até chegar aos nossos tempos aqui hoje. O império que garantiu essa perpetuação da cultura grega, desses costumes, de tudo isso que eu falei, vai ser, não por coincidência, o tema da minha próxima aula. Então eu espero vocês com muita ansiedade na nossa próxima aula, onde nós vamos abordar aqui o Império Romano. Esse é o Dória em Escola, meu nome é Marco Ramone. Muito obrigado a todos pela atenção. Valeu!